Olá, querido amigo, querido irmão, estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus da série Conhecendo o Criador. Estudo de hoje, estudo número 17, que tem como tema o tempo do juízo. Exatamente, nós vimos nos estudos anteriores que falamos sobre o dia do juízo. Sim. Né? E sobre o santuário no céu. Hoje nós vamos compreender quando começa esse dia do juízo. Sim. Não é isso mesmo, irmão Daniel? Com certeza. Vamos então à pergunta de número 1, para que nós possamos compreender essa que é uma das maiores profecias da Bíblia, né? Sim. Ao final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial começou a ser purificado? Daniel 8, verso 14. E ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vemos aqui, irmão Daniel, que realmente existe um momento especificado nas profecias bíblicas de Daniel, do momento em que vai começar o santuário no céu e que vai ser concluído, não é isso? Verdade. Então, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que momento é esse? Vamos compreender um pouco mais sobre isso? Vamos. Próxima pergunta, então. Uma tarde e uma manhã, profeticamente, significa um ano? Gênesis 1, 5, versículo 8, versículo 13, 19, 23 e 31. Também Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7, Números 14, 34. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E foi a tarde e a manhã o dia quarto, e foi a tarde e a manhã o dia quinto. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. O segundo, o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós os vossas iniquidades. Por 40 anos, cada dia representa um ano, e conhecereis a minha oposição. Irmão Daniel, nós estamos vendo aqui que cada dia te dei por um ano. Sim. Então, profeticamente, em profecia, nós vemos que cada dia representa um ano, profeticamente. Exatamente. Então, os primeiros textos que nós lemos em Gênesis representa uma tarde e uma manhã no Um dia bíblico, literal. um dia literal, mas em profecia, Cada dia representa um ano. exatamente. Ok, vamos então à próxima pergunta. Querido amigo, gostaríamos de dizer que é necessário, para prosseguirmos, entender, compreender bem aquilo que nós acabamos de estudar, quando a profecia nos diz que cada dia simboliza, então, representa Um ano, somente em profecia. Pergunta de número 3. O início dos 2.300 anos começaram quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém? Vamos ao texto de Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Vemos aqui, queridos amigos, que uma profecia referente à reconstrução de Jerusalém, ela foi dada muito tempo atrás, né? Sim, com Nós vamos certeza. compreender no decorrer desse estudo quando isso ocorreu, que momento que essa ordem foi dada e por quem ela foi dada. Ok. Não é isso? Para que nós possamos compreender um pouco mais dessa profecia do tempo do juízo. Ok, vamos então à pergunta de número 4. O evento que marcou o início ocorreu em 457 a.C. Vamos ver se realmente esse momento, essa ordem de reedificar Jerusalém, que nós vimos na pergunta anterior, ela ocorreu no ano 457 a.C. Vamos ver Esdras, capítulo 7, versículos 7 e 8, e também o versículo 12 ao versículo 28. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes,
No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigia o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, por que haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros e ministros desta casa de Deus, e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuís, constitui magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na província da além do rio. Isso é, todos os que conhecem a lei do teu Deus, e ensina-as aos que não a conhecem. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então, irmão Geandro, nós encontramos um texto que nos diz claramente que houve um decreto da parte do rei Artaxerxes em confirmar, em dar uma ordem muito clara a Esdras para que fosse restaurado, então, o Templo de Jerusalém. Exatamente. E nós vemos que até a Enciclopédia Britânica nos traz uma nota. Ela confirma e também a Wikipédia, né? Se você Sim. entrar na sua internet aí e ver a Wikipédia, o momento em que o povo judeu, ele restaurou, ou saiu, né, do cativeiro para restaurar Jerusalém, nós vamos confirmar que o rei Artaxerxes primeiro foi esse rei que permitiu que os judeus reconstruíssem Jerusalém, e começou a reinar esse rei no ano 464 a.C. Então nós vemos que 464 menos 7, porque a data antes de Cristo ela é decrescente, não é isso? Sim. Então nós vemos menos 7 dá 457. Então sim, a resposta é positiva. O momento da ordem para restaurar e construir Jerusalém, reconstruir, foi em 457 antes de Cristo. Ok, vamos então à pergunta de número 5. O término do período de 2.300 anos ocorreu em 1844? Vamos então a um cálculo muito importante, irmão Geandro, para podermos entender claramente como se dá isso, né? E é necessário então muita atenção, querido amigo, para entender, né, se de fato essa data começa nos 457 anos antes de Cristo e se encerra já em 1844, próximo então dos nossos dias. Exatamente. Vemos aqui, queridos irmãos, que nós falamos de uma profecia. O primeiro texto que nós lemos na primeira pergunta diz que existia um dia do juízo, né? Sim. E esse momento do juízo ele aconteceria até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, não é? Então vemos aqui que se nós retirarmos 456 menos 2.300 anos, né? Sim. Nós vamos obter 1844. Mas essa subtração pode deixar alguma dúvida. Mas a gente não falou que a ordem foi em 457? Como é que aqui está em 456? É porque nós, na calculadora, na matemática, se soma a questão do ano zero. Exatamente. Né? Então nós vemos que realmente devemos tirar já o ano zero dessa conta para que possa ocorrer no momento adequado da profecia, 1844. Nessa época, então, começou-se uma grande reforma entre o povo de Deus. Exatamente. Nós vimos lá nos estudos anteriores que foi aberto o santuário no céu e foi vista a arca da sua aliança. Isso. Né? No estudo que falamos sobre o santuário no céu. Exatamente. Então, ou seja, aqui na terra, os seres humanos iriam ser atraída a atenção de todos para o santuário do céu e para a hora do juízo e para a lei de Deus que está dentro do tabernáculo sagrado que está no céu. Então nós vemos que Deus, através de um povo que suscitou aqui na terra, nesse período, em 1844, né, foi o povo adventista,
começou a proclamar que era chegada a hora do juízo. Irmão Geandro, nós encontramos então a restauração da verdade. Exatamente. E nós encontramos algumas verdades peculiares nesse contexto, onde diz que Deus ele é único, né? Também fala a respeito do sábado, né? O 4º mandamento da lei de Deus, o juízo investigativo e também pregando agora que há sim a existência de um santuário celestial, dentre outras doutrinas. Então, queridos amigos, nós entendemos que esse período de 2.300 anos, você está vendo aí um gráfico que nos explica claramente tudo aquilo então que ocorre nesse período. Nós temos então um período de 490 anos que fazem parte desse então o todo de 2.300 anos, quando 490 anos são dados para os judeus, que conta-se desde 457, o decreto então do rei Artaxerxes, e vai até 34. O que então acontece no ano 34 para que se encerrasse, se fechasse então esse período dos judeus? Aquele período então quando os discípulos saíram para pregar e a gente encontra a primeira morte, né? Ou seja, o primeiro mártir no Evangelho, que é então que nós conhecemos como a morte de Estevão, ou o apedrejamento de Estevão. Né? Agora nós vemos um período de 1810 anos, que se segue até 1844, onde começa o juízo no céu. Ou seja, a purificação do santuário celestial começou em 1844 depois de Cristo. E vai então até o fim do mundo. Exatamente. Vemos aqui que breve esse momento, essa purificação do santuário se encerrará. E o juízo breve passará para os vivos, né? Onde Jesus sairá do santuário celestial para trazer ao fiel e justo a recompensa final. Amém. Vamos então à pergunta de número 6. O batismo de Jesus, da mesma forma que o sábado na lei de Deus, nos aponta o selo do Deus eterno nesta profecia. Vamos agora então ao texto de Daniel, capítulo 9, verso 25, Mateus 3, verso 16, Atos 10, 38. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Próximo texto. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então temos aqui uma nota, queridos amigos, que nos diz que esse período, então, de 7 semanas, ele se encerraria com, então, o cumprimento da unção de Jesus em seu batismo. Os textos que nós acabamos de ler diz que Cristo ele foi ungido por seu Pai com o Espírito Santo. São 7 semanas e 62 semanas. Exatamente. Vamos então a 69 semanas. Sim. Até o príncipe, o Messias ungido, ou seja, Jesus. Sim. Então, nesse momento exato da profecia, ou seja, 483 anos, Jesus vem e é batizado. Queridos amigos, essa profecia ela tem uma importância muito grande para todos os cristãos. Por quê? Porque na época em que Jesus esteve no mundo, antes e até mesmo nos seus dias, muitos falsos cristos apareceram. Sim. Mas porque Jesus de Nazaré, esse Jesus a quem nós seguimos, ele é o Messias ungido. Por uma questão de tempo. Nós vemos aqui que nosso Deus é um Deus matemático. Sim. E se Jesus tivesse vindo algum tempo antes da profecia ou depois da profecia, ele não serviria como o Cristo, o Messias a quem cremos, né? Sim, exatamente. Mas é justamente esse que faz o diferencial entre Jesus e tantos outros falsos cristos que já existiram e existem até hoje. Irmão Geandro, nós entendemos claramente pelas Escrituras como Deus, ele controla, ele conhece todas as coisas, né? Então, sempre o Senhor, ele tem um tempo estabelecido, querido amigo, para todas as suas coisas, para tudo aquilo que ele tem de realizar. Exatamente. Deus é um Deus matemático, não se esqueça disso. Pergunta de número 7. O que aconteceria na metade da última semana? Então, nós vemos
nós havíamos visto que eram 70 semanas dedicadas aos judeus. Sim. Né? Somente para o povo judeu, foram cortadas de uma parte maior, ou seja, dos 2.300 anos. Agora 70 semanas ou 490 anos. Mas aqui a pergunta nos diz, o que aconteceria na metade da última semana? Nós vimos que o período do batismo de Jesus foi 69 semanas, ou seja, 483 anos. Sim. Né? Agora tem mais uma semana. Na metade dessa última semana, o que ocorreria? Vamos ver Daniel 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, queridos amigos, nós entendemos, a partir desse texto, que na metade, então, dessa outra semana, Cristo, ele é morto, ele é pendurado na cruz do Calvário, e quando isso acontece, irmão Jeandro, realiza, então, aquilo que nós encontramos no texto bíblico, onde ele faz cessar o sacrifício. Que sacrifício? Todo aquele ritual que era, então, feito no ritual do santuário, né, no tabernáculo, constantemente, através da sua morte, Cristo então faz cessar esse ritual. Exatamente, nós vemos que o Velho Testamento, ou seja, totalmente aquele tabernáculo que existia na terra, ele perdeu o seu valor. Nesse momento, nos diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim. E foi visto a parte do Santíssimo, ou seja, convidando as pessoas para compreender melhor a verdade do santuário. Aquele santuário terrestre, com todas as suas ritos e cerimônias, entrou no fim, acabou, né? Verdade. E agora começa uma outra etapa, o santuário celestial. Nós encontramos aqui, querido amigo, então, no final das 70 semanas, quando se encerra esse período para Israel, Estevão sendo apedrejado e então a conversão de Saulo, né, que agora passa a ser chamado de Paulo, e dá-se início então à pregação do Evangelho para os gentios. É muito importante. Estamos chegando ao final do nosso estudo. Pergunta de número 8. Até hoje, o povo judeu enfrenta guerras. Nós vimos que a rejeição de Jesus por parte dos judeus levou a acontecer alguma coisa, Sim, né? Com certeza. Então, trouxe o desagrado de Deus para eles. Rejeitaram o Messias, o príncipe ungido, né? Em Daniel 9, 26, nos diz o que aconteceria com o povo judeu. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, querido amigo, nós encontramos mais um texto dizendo que o povo de Israel, por rejeitar este príncipe, o Senhor Jesus, o Messias, eles então teriam algumas dificuldades como consequências de terem então rejeitado o Filho de Deus. Existe então aí uma nota que você está vendo nesse vídeo que nos deixa muito claro então a situação daquele povo. Por terem sido os responsáveis pela morte direta do Filho de Deus, o povo judeu até hoje tem sido perseguido e sofrido. Perseguições durante os últimos 2000 anos. Desde a última grande ofensiva deflagrada por Hitler contra eles, até os intermináveis e longas guerras entre judeus e palestinos. Existe até os dias de hoje. Então vemos que realmente os judeus sofreram muito e estão sofrendo ainda por negarem o Messias, né? Exatamente. Não reconhecerem aquele que era o prometido para Israel. Irmão Jean, não podemos esquecer também que no ano 70, ainda muito próximo ali o período dos discípulos, o povo de Israel, eles foram então assolados, né? A cidade de Jerusalém foi tomada então pelo exército romano, quando houve então muitas mortes, e o povo então começou a sofrer por essa rejeição do Filho de Deus. Exatamente, porque dizia o texto, sobre as asas da abominação virá o assolador. Sim. E esse assolador ocorreu no ano 70 da era cristã. Exatamente. Jesus profetizou em Mateus 24 a destruição de Jerusalém. Sim. Mostrando que o povo de Israel, por ter rejeitado como Messias, iria sofrer as consequências, né? Ok, vamos então à observação deste gráfico, que está aí de maneira muito resumida na sua tela, e vamos então à leitura.
Começando em 457 a.C., quando foi emitido o decreto para se restaurar e construir Jerusalém, Esdras 7, verso 11 a 26, e também Daniel 9, verso 25, contam-se 7 semanas, ou seja, 49 anos, para indicar-se o tempo empregado na obra da restauração. Estas 7 semanas são, contudo, parte das 69, ou seja, 483 anos, que deviam estender-se até o Messias, o ungido. Cristo foi ungido no ano 27 da nossa era, por ocasião do seu batismo, segundo está escrito em Mateus 3, capítulo, verso 13 e 17. Atos 10, verso 38. No meio da 70ª semana, no ano 31, Cristo foi crucificado, ou desarraigado, o que determinou o tempo em que os sacrifícios e oblações do santuário terrestre deviam cessar, como está escrito em Daniel 9, 26 e 27. Os 3,5 anos restantes desta semana chegam ao ano 34, ou ao apedrejamento de Estevão, e a grande perseguição da igreja de Jerusalém que se seguiu. Isto assinala o final das 70 semanas, ou 490 anos, concedidos ao povo judeu. Ora, as 70 semanas fazem parte do período dos 2.300 anos, e como elas chegam até ao ano 34, os restantes 1.810 anos do período de 2.300 dias anos devem atingir o ano 1844, em que a obra do juízo ou a purificação do santuário celestial devia começar, como está escrito então em Apocalipse 14, 6 e 7. Por este tempo, começaram os pesquisadores da Palavra de Deus a ter compreensão especial de todo o assunto do santuário e da obra sacerdotal ou mediadora que Cristo nele executa. 4 grandes eventos se acham, portanto, localizados por este grande período profético: o primeiro advento de Cristo, sua crucifixão, a rejeição do povo judeu como nação e o início da obra do juízo final. Então, como você está vendo neste gráfico, de forma muito clara, é possível sim entender essas 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos aqui, queridos amigos, que realmente as 2.300 tardes e manhãs, elas chegaram a 1844, onde se começa um juízo chamado juízo investigativo. Sim. Todos aqueles que morreram na fé do cristianismo, professando, vão ser passados seus nomes em revista, todos os seus atos, sejam bons, sejam maus, né? E breve isso passar-se-á para os vivos, sabendo nós que realmente nós estamos vivendo um momento de juízo investigativo e que em breve Jesus se levantará para vestir as suas vestes de juiz, né? Não mais intercedendo por nós, mas para trazer simplesmente aos bons e maus a recompensa. Que pessoas deveríamos sermos nós, né? Muito mais cuidadosas com nossas palavras e atos. Sim, não é com isso? certeza. Então, irmãos, o complemento da conclusão também nos diz: os assuntos como o santuário e a conexão dos 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos nos quais os mensageiros devem se demorar. Precisamos compreender, queridos amigos, que esse assunto do juízo investigativo, do santuário celestial, é um assunto que firma a fé do vacilante. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas a Bíblia é apenas um livro, né? Palavras escritas num livro, e papel pode aceitar todas as coisas, mas aqui nós vemos um distintivo, irmão Daniel. Sim, com certeza. O grande Deus que está nos céus, ele reivindica a Bíblia como sendo de sua autoria através da profecia. Exatamente. Porque homens que escreveram há tantos anos atrás, mais de 2.000, 3.000 anos atrás, com precisão matemática, descreveram fatos que ocorrem até nos nossos dias, isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso também estabelece a fé do vacilante. Com certeza. Irmão Geandro, e é necessário então observarmos que a partir desse período, o cumprimento dos 2.300 dias anos, ou seja, a partir de 1844, Deus então começou através dos seus servos uma obra de restauração da verdade. É quanto a essa questão, queridos amigos, que nós queremos chamar você
para que estude, para que busque na palavra de Deus a verdade, especialmente essas verdades que nós acabamos de estudar, no que consiste então a salvação, é o que então traz de maior importância para a nossa vida. Exatamente. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Até o próximo estudo então. Que Deus abençoe a todos.